Nos 60 anos do Jornal Pantaneiro, estamos aqui com uma série de entrevistas especiais, né? E hoje o nosso convidado é o inspetor-chefe da Polícia Rodoviária Federal, Francinildo Fernandes de Araújo. Nosso assunto de hoje é a localização geográfica aqui do nosso município de Aquidauana e a influência também que ele tem para o aumento da criminalidade. De um lado nós temos Miranda e do outro lado, um pouco mais próximo lá da fronteira, Corumbá e a fronteira da Bolívia. Já do outro lado aqui nós temos a capital do nosso estado do Mato Grosso do Sul, que é Campo Grande. Em Aquidauana fica no meio e vira um corredor nessa BR-262, que é uma das BRs mais importantes e também muito atenciosa, porque ela é a entrada do tráfico no Brasil, uma das mais principais, e também a saída de veículos furtados no nosso país. Da mesma forma, não só para drogas e também veículos furtados, isso chama muito a atenção da criminalidade aqui nessa região do nosso estado. Inspetor Francinildo, primeiramente, obrigado por você aceitar a nossa presença e vir bater um papo hoje aqui aqui no nosso podcast. Muito obrigado pela presença. Bom dia, Robson. Eu que agradeço o convite. É uma honra participar aqui juntamente com vocês nessa série, né, comemorativa aos 60 anos desse importante meio de comunicação aqui da nossa região, o Jornal Pantaneiro. Valeu. Francinildo, como que a PRF enfrenta essa questão da localização geográfica aqui em Aquidauana e na nossa região? Então, Robson, realmente é uma posição estratégica aqui, o município Aquidauana faz parte, infelizmente, desse corredor do tráfico de drogas, sobretudo, né, advinda aí do nosso país vizinho da Bolívia. A BR-262 realmente é o principal corredor da entrada de cocaína, né? Nós temos aí outros tipos de entorpecentes, mas a cocaína, né, é o que é produzido, infelizmente, naquele país e adentra o nosso país com destino aos centros consumidores do Brasil e também depois até de exportações para outros países. E Aquidauana está, infelizmente, nesse meio, né, nesse corredor, e a PRF enfrenta isso com muito trabalho. Nós temos um efetivo reduzido, né, baixo. Isso aí não é apenas uma exclusividade nossa aqui da delegacia, mas infelizmente a gente também tem esse efetivo muito baixo. No entanto, são policiais muito dedicados, né? Policiais que trabalham ali diuturnamente, né, visando, né, coibir esse tráfico de drogas, né, e também o roubo, furto de veículos que vai, né, no caso no sentido contrário, vai para a Bolívia, né, e esses veículos muitas vezes eles são trocados, né, ou são vendidos por um preço muito baixo, sempre com o intuito de agarinhar recursos para essas organizações criminosas, né, no intuito de comprar mais drogas, né, e essas drogas tentarem entrar aqui no país. E a gente está aqui nesse meio, né, nesse corredor, trabalhando, né, com nossas equipes, né, e rendendo frutos, né? Posso até citar aqui para você ontem um fato, uma apreensão inusitada nossa aqui em Anastácia. Quando eu falo Anastácia, Aquidauana é uma região só, né, não podemos diferenciar. A BR-262 ela corta o município de Anastácia, mas também Aquidauana, né? Talvez poucos saibam, né? Mas nós temos aí um trecho aí da BR-262 que é município de Aquidauana, é ali próximo ao trevo de Itaunay, né? São 10 quilômetros ali que o município de Aquidauana ele é cortado pela BR-262. Então, como eu vinha falando, ontem tivemos uma apreensão aqui em Anastácia, chamou a nossa atenção para vocês terem uma noção assim de como essas organizações elas se especializam, né? Elas tentam de todas as formas enganar a fiscalização. Era uma motocicleta e deu mais de 8 quilos de cocaína vindo da Bolívia. Cocaína. Né? O cara conseguiu fazer ali embaixo do banco ali uma estrutura, né, toda preparada para esconder essa droga, né? Mas graças, né, como eu vinha falando, ao bom trabalho que esses policiais estão aqui há muito tempo trabalhando já e pelas experiências que eles já adquiriram com esse tempo, com as abordagens, né, eles conseguiram achar e localizar, né, e prender ali em flagrante o cidadão que estava pilotando aquela motocicleta. E esse cidadão estava vindo de Corumbá? De Corumbá. Ele negou, né, ele disse que pegou essa motocicleta já preparada em Miranda, né, mas ao que tudo indica, né, de acordo com nossas análises, né, enfim, a gente acredita que ele realmente foi até a Corumbá, né, pegou essa motocicleta e tinha o intuito de chegar até, segundo ele, Maracaju, né, com todo esse entorpecente escondido numa motocicleta, 8 quilos, chamou muito nossa atenção porque não é comum a apreensão de drogas, né, numa motocicleta escondido na própria estrutura da motocicleta. É um veículo pequeno, né, se a gente imaginar, né? Um veículo pequeno praticamente não tem espaço para esconder quase nada, né? A não ser que seja algo muito pequeno. E chamou a nossa atenção e nossa equipe ontem, que estava de plantão aí no domingão trabalhando, né? Como qualquer dia normal, né?
conseguiram, né? Felizmente conseguiram fazer essa apreensão. Ô, Francinildo, qual que é a área de abrangência dessa terceira delegacia ao qual o senhor é inspetor e está aqui nessa área muito importante? Porque eu estava assistindo esse dia um documentário da PRF e, e esse documentário falava das localizações e estratégia da PRF no país. E uma delas é essa área qual a terceira delegacia ao qual o senhor é inspetor faz parte. Sim, essa delegacia é super importante aqui para a região, né? A localização estratégica dela e principalmente dos seus postos, né? Hoje em dia nós chamamos de unidades operacionais, mas como a população costumeiramente passou a conhecer, são os postos da PRF. Então a terceira delegacia da PRF, a sede dela administrativa, onde as pessoas podem ir para tirar dúvidas sobre um recurso de multa, pegar a cópia de um boletim de acidente. Essa sede administrativa é lá em Corumbá. Lá bem pertinho da fronteira, lá, cerca de 500 metros da fronteira com a Bolívia. Essa que há pouco tempo atrás foi filmada uma onça pintada, alguém estava passeando por ali, uma família, a menina até chama muita atenção. Mamãe, olha lá a onça, até parecia que era um gato de estimação de vocês, né? Parecia, mas não era não, realmente era uma onça pintada, né, bem grande, né, chamou a atenção também, porque ela está localizada ali numa região, em volta é mata, né, mata e bem próximo também é um braço do rio Paraguai que adentra ao país da Bolívia também. Então, por isso que esse animal ali, ele foi visto, realmente estava ao lado ali da nossa sede administrativa, né? O pessoal que trabalha lá, né? Eu também trabalho, a gente até fica mais atento agora ao chegar e ao sair daquele local, né? Mas como eu estava falando, né, então ali é a sede administrativa. E os postos da PRF, né? Começando aqui da nossa região, tem um posto que é localizado na BR-419, ali na sede Panioac. Quilômetro 17. Quilômetro 17, exatamente. O pessoal chama o posto do 21, né? Posto é mais 21, pelo posto de gasolina ali, né? Que tem na sequência, a escola do 21, né? Então esse posto é bem antigo, né? Nosso aqui da região. É o primeiro posto nosso da delegacia. São 3 postos. Então esse é o primeiro. O segundo é o Guaicurus, também bem conhecido, né? Indo, depois de Miranda, 40 quilômetros, indo para Corumbá. E por fim, o terceiro posto nosso é o posto da ponte do Rio Paraguai, né? Junto à ponte do Rio Paraguai ali. São 70 quilômetros antes de chegar em Corumbá. Então são esses 3 postos, né? Bem no pedágio. Bem no pedágio, antigo pedágio, né? É bem ali. Esse é o nosso terceiro posto, né, da PRF. E são postos assim, que estão estrategicamente bem estruturados, né? Porque, como eu vinha falando, a BR-262 é a principal rota, né, desse tráfico e também, infelizmente, da ida dos veículos furtados, roubados em outros estados, né, que vão para a Bolívia. A gente tem aí, você acabou de dizer, de uma motocicleta, que é um modus operandi ainda inusitado para vocês. Sim. Mas nós temos a entrada também por água, muita gente fala da entrada de droga por água, nós temos uma parte aérea, e tem gente que fala que quando tá parado um carro desse, ou uma motocicleta dessa, ou algo pequeno, sinal que tá passando uma carga grande. Existe, é verdade isso aí? Assim, a gente não pode afirmar categoricamente que isso existe ou não existe. É uma possibilidade. Infelizmente, como eu vinha falando, as organizações criminosas, eles buscam, né, de vários artifícios, de todas as formas, para tentar enganar a fiscalização, né, e passar o entorpecente, né? Então, assim, mas as nossas equipes sempre buscam, né, estarem atentas, né, mesmo diante de uma fiscalização, atenta ao que está acontecendo em volta, os demais veículos que estão vindo na sequência, né? Então isso aí faz parte da rotina dos nossos policiais quando estão trabalhando. Fora essa parte da fiscalização, não só de droga, mas nós também temos veículos que ao invés de adentrar o nosso país, eles saem do nosso país. Muitas vezes produto de furto de grandes cidades, como São Paulo, Campo Grande, e eles vão para Bolívia com destino a depois ser trocado, vendido, e com um único, que também é a droga, né, Francinildo? Sim, isso aí é comum, acontece. Já vivenciamos aqui a época das caminhonetes, né? Hilux ninguém queria ter, né? Exatamente. Tinha que ter um seguro, né? E ainda tem que ter, né? E assim, são todos variados tipos de veículos hoje em dia. Veículos de menor valor econômico também são furtados e levados, né, para aquele país para serem vendidos ou trocados por drogas, né? Então, veículos variados, né? Já teve época que o comum era as carretas, né? Num passado aí talvez na década de 90, né? Início dos anos 2000, né? Mas hoje em dia não tem mais assim um veículo específico, mas ainda as caminhonetes se sobrepõem ainda, né, de uma forma geral.
Ô Francinildo, a nossa 262, que é uma das principais, ao qual sua delegacia faz parte, ela mudou muito o tráfego de veículos. Hoje nós temos muita carreta passando, muita gente ia para Campo Grande antes numa facilidade de 1 hora e 30, hoje no mínimo 2 horas de Aquidauana a Campo Grande, e muito acidente também. O que você coloca isso aí como comum do acidente? É imprudência? É alta velocidade? Robson, realmente o movimento aumentou, né, bastante aqui na nossa região, sobretudo dos veículos de grande porte. Vamos chamar assim, os bitrem de 9 eixos, né, que é o que transporta o minério, que sai de Corumbá, né, e vai para outros estados aí da nossa federação. Mas esse ele tem uma restrição de horário até às 17 horas, né? Sim. Mas muito dele não cumpre, né? Alguns não cumprem, né, e quando fiscalizados, eles são autuados, né, obviamente. Mas então, assim, a população, na verdade, se desloca, né, pelas rodovias mais durante o dia. Ou seja, é justamente no horário que esses veículos estão permitidos circular, porque eles têm dimensões excedentes de comprimento, né, no caso deles de comprimento. E aumentou bastante mesmo, né? Uma nova empresa que se instalou lá na região de Corumbá, lá na exploração de minério, ela tem a intenção de triplicar a produção que anteriormente era produzida. Então isso faz com que o escoamento seja, né, aumentado, sobretudo através desses caminhões grandes, né, dessas carretas, né, vamos chamar assim, dos bitrem de 9 eixos. Então, por isso que é essa grande circulação que a gente observa. E o que você falou é verdade mesmo. Nós aqui, moradores de Aquidauana, Anastácio, né, ao planejar uma viagem para Campo Grande, tem que planejar aí com 2 horas e meia. 2 horas no mínimo, 2 horas e meia, 3 horas, dependendo. Exatamente, né, porque realmente o fluxo é maior desses veículos, a dificuldade de ultrapassagem é maior. Especialmente se a pessoa não tem tanta experiência, né, na rodovia, né, no tráfego, na rodovia, no trânsito. Então, assim, tem que haver realmente esse planejamento, né, com antecedência, para que não saia, né, a pessoa não saia no seu veículo aí, com sua família no desespero, atrasado, né, e isso aí é um dos fatores que causam acidentes, né, infelizmente, no nosso trecho. Eu percebi na sexta-feira, teve um acidente que me chamou a atenção. Sim. Que eu estava indo a Campo Grande, na subida ali do Vale do Castor, um caminhão bateu atrás de uma carreta. Isso. E aí ele ficou parado, travou no meio da BR, numa subida, num lugar bem... E a PRF eu passei de ida, ela estava lá, e depois praticamente tem que ficar, enquanto os veículos estiverem ali, ela tem que ficar cuidando do local. Isso, exatamente. Ali foi a falta de atenção, e foi sua pergunta, Robson, que você falou, assim, qual a principal causa, o que é mais comum nesses acidentes que a gente observa? Realmente é a imprudência, é a falta de atenção do condutor. Se olhar aqui as estatísticas aqui, esse ano nós já tivemos 30... Hoje em dia a palavra correta é sinistro, né? Não é mais acidente, são sinistros de trânsito. Foram 30 sinistros aqui na nossa região. Desses, 12 é condução, é falta de atenção do motorista. Ou seja, praticamente a metade, né, dos acidentes são causados por alguma falha na condução do veículo, ou seja, o fator humano. O fator humano, ele infelizmente ainda prevalece. Eu falo infelizmente porque poderia ser evitado, né, se o condutor ele tomar as medidas, né, de precaução, né, da direção defensiva, por exemplo, a gente aprende quando está tirando lá a habilitação. Enfim, então, essa é a causa principal, é a falta de atenção do condutor. Às vezes o cidadão ali está mexendo no celular, né, e ele perde a atenção. São segundos ali que ele vai mexer no celular que o veículo se desloca talvez mais de 100 de metros, né, sem atenção. É como se ele tivesse com os olhos fechados, né? Esses veículos mais modernos de hoje em dia têm ali aqueles equipamentos multimídia, né? E o cidadão praticamente ali um computador ali. Praticamente um computador. E o cara ali, né, o motorista, a pessoa que está dirigindo ali, pode ficar desatento, mexendo, manuseando aquele equipamento e aí, infelizmente... E é nanosegundos, né? Segundos. É nanosegundos. Que levam a um acidente. Uma vez aconteceu isso comigo, na 262, eu vindo de Araçatuba, só que na época rádio, eu fui mexer no rádio, mas foi coisa de nanosegundos mesmo, de perder o controle do carro. Sim. A PRF tem trabalhado com inteligência artificial, tem trabalhado com tecnologia para conter isso aí? A gente lembra que tinha antes vários pedágios não, os multa. Hoje vocês ficam na estrada com aquele secador que a gente chama, aquele secador de cabelo, e tem drone também. O que a PRF hoje está usando de tecnologia para tentar minimizar isso aí, Francisco? Como você falou, o drone é um equipamento utilizado hoje em dia, né, baseado nas novas tecnologias. O drone é utilizado, especialmente, né, nos grandes feriados, nos feriados prolongados, né, onde os movimentos aumentam nas rodovias. Então esse equipamento é utilizado, né? Também a gente pode citar nas rodovias que são concessionadas, que tem monitoramento,
por câmeras, a exemplo da BR-163, não é o nosso caso aqui ainda, né? Esperemos que um dia seja também, né? Uma rodovia monitorada, né? Com mais apoio, digamos assim. Nessas rodovias, então, a PRF também ela pode fazer fiscalização e autuações baseadas nas imagens que são produzidas por essas câmeras, por esse monitoramento. Né? E você se referiu ao secador, né? É o radar fotográfico, né? Hoje é um pouquinho mais moderno, antigamente parecia mesmo um secador de cabelo, né? Um equipamento que media a velocidade do veículo e ele apenas media a velocidade, né? E ficava ali no visor daquele equipamento, o veículo era abordado, o cidadão era informado, né? Do excesso de velocidade e seria autuado. Hoje em dia já é um radar fotográfico, né? É automático, né? Então, assim, quando o veículo ele excede a velocidade, o equipamento sozinho, ele já tira uma foto, né, do veículo, ali pegando a placa, obviamente, do veículo, né, e já gera uma autuação automática já para aquele veículo que o condutor resolveu exceder o limite da velocidade. Legal. Ô Francinildo, você tem um balanço do resultado das operações realizadas pela PRF nesse quadrimestre de 2025? Sim, tem. Assim, eu gostaria até de fazer uma comparação, Robson, no ano 2023 com relação às drogas, principalmente as apreensões, né, o balanço que nós temos aqui. Em 2023, Robson, a nossa delegacia aqui, quando eu falo delegacia de Corumbá, terceira delegacia, a gente está falando de todos esses municípios, né? Aqui da Uana, Anastácio, Miranda, Corumbá, Ladário, uma parte de Nioaque, uma parte de Dois Irmãos do Buriti também, por onde a rodovia BR-262, a 419 passa também. Porque a terceira delegacia, ela vai até Cachoeirão. Isso, começa em Cachoeirão, na verdade é o nosso zero, lá, digamos assim. É o Cachoeirão, o Rio Cachoeirão ou a curva ali que entra para Cachoeirão? Não, o Rio Cachoeirão, o Rio Cachoeirão. Sobre o Rio Cachoeirão. É o KM 430, ali é o início do nosso trecho. E vai até a fronteira, realmente a fronteira da BR, né, do Brasil com a Bolívia, que é o KM 780. Que é onde fica, de fato, a sede da delegacia. A sede da delegacia administrativa. E além disso, nós temos a BR 419, que muitas vezes a gente esquece, né? Mas é daqui de Anastácio, né, do trevo de Anastácio ali do Hotel Fênix até Nioaque. Vai até Nioaque, até 060, onde ela muda para 060. Exatamente. E também aqui da Uana, que é isso que eu acho que é importante a gente lembrar isso aqui, né? A nova, né? Está sendo asfaltada, está sendo pavimentada, né? Primeiramente 50 quilômetros, né? E o anel viário daqui da Uana, né? Mas segue, nosso trecho ele vai até a ponte do Rio Negro, até a divisa de aqui da Uana com a cidade de Rio Negro. Que aí é outra delegacia lá. É a delegacia de Coxim que assume para lá. Né? Então, assim, são 145 quilômetros dessa BR-419, vamos chamar assim de norte, BR-419 norte. Então, 145 lá, mais 300 e quanto daqui da 262? 262, 90 na 262 e mais 85 para essa de Nioaque, né? Daqui de Anastácio até Nioaque. É uma área muito grande. Praticamente uns 300 quilômetros, sob responsabilidade dessa equipe que trabalha em Anastácio, no posto 21, vamos dizer assim. Todo esse nosso trecho aí. E esse balanço que a gente estava falando você fez até um comparativo com 23, né, para 25. Isso. Eu vou demonstrar aqui. Em 2023, nós fomos considerada a delegacia da PRF que mais apreendeu cocaína no Brasil. Foi a delegacia número 1, 2023. Né, nós tivemos... Não é muito bom é bom para mostrar que o trabalho de vocês está sendo eficiente, né? Mas ao mesmo tempo desperta muita gente para falar, pô, lá é o lugar da droga. Mas assim, a gente fica feliz, né? Porque nós conseguimos tirar de circulação, né? A gente vê por esse lado, né? Tirar de circulação 5.288 quilogramas de cocaína, ou seja, mais de 5 toneladas de cocaína, né, foram apreendidas em 2023. Só cocaína? Só cocaína, né? E tivemos aí skunk, né, maconha, mas só cocaína, né? E esse foi o recorde que a delegacia atingiu a nível de Brasil, né? No ano 2023. Skunk é uma droga nova que está entrando aí, né, Francisco? Exatamente. Vem da Bolívia, vem nessa mesma rota também, BR-262, mesma coisa, e fica a dúvida se está sendo produzido lá na Bolívia, ao que dizem é produzido na Colômbia, na verdade, né, e consegue chegar na Bolívia e depois entrar aqui no Brasil. Se a gente olhar assim no mapa, a Colômbia fica lá em cima, né? Ela deve passar pelo Peru, Bolívia, e daqui ela entra pro Brasil, ela vai procurando de certo a costa para depois ir oceano ganhar outros rumos, né? Então, como eu vinha falando, né, em 2023 tivemos esses recordes, né? Em 2024 nós apreendemos 3.800 quilos de cocaína, tivemos uma diminuição. E esse ano nós já apreendemos 1.400 quilos de cocaína. 1.400 quilos de cocaína. No total foram mais de 2 toneladas, juntando com maconha, skunk, né? Mais de 2 toneladas, pouco mais de 2 toneladas de entorpecentes que nossos policiais já apreenderam nesses primeiros meses, né, de 2025.
Que legal. Ô, Francinildo, e quais são os pontos mais críticos e estratégicos dessa 262 sobre essa sua jurisdição da terceira delegacia, no que refere ao tráfico de entorpecentes? Na verdade toda a região ela é bem crítica, né? Mas assim, se pudéssemos elencar, né, é a região ali mais na saída mesmo lá de Corumbá, né? Porque a partir do momento que os veículos eles começam a chegar ali em Miranda, né? Então começam a ter outras opções de rota, de deslocamento, né? Então assim, mais crítico seria o posto nosso Guaicurus, né? O posto da Ponte, né? Já no município de Corumbá. Então esses aí seriam os pontos mais críticos, né? E são os que a gente assim procura, né? Enquanto gestão da delegacia, focar a nossa fiscalização, né? Empenhar nossos policiais, né? Para trabalhar nessa região, para tentar, né? Barrar e segurar e apreender, né? Aquilo minimizar. Que estiver passando. Minimizar esse problema. E existe alguma integração com outras forças de seguranças públicas, seja ela estadual ou federal, para o enfrentamento desse tráfico e do crime organizado aqui na nossa região? Tem, com certeza. E até gostaria de aproveitar a oportunidade e agradecer, né, aos órgãos parceiros, né? Posso citar aqui a Polícia Militar, né, a Polícia Civil, né, a Polícia Federal, Receita Federal, é muito importante lá em Corumbá, Receita Federal. Então temos uma troca de informações assim bem fácil, né, bem alinhada, sem milindres, né, com essa Polícia Militar Ambiental também, né, porque também está presente, né, os postos da PMA estão presentes na BR-262, então é um local de bastante interação. Eu posso até arriscar e dizer que é a polícia que a gente tem mais interação em termos assim práticos no dia a dia das equipes que trabalham na rodovia, né? É a PMA. A PMA. Haja vista a localização também dos postos dessa instituição, né? Então assim, a gente tem uma relação muito boa com essas instituições. Que às vezes por vocês são até utilizados para fazer as fiscalizações, sim, né? exatamente. Né? Por causa da estrutura. Né? Exatamente. Às vezes o pedido de apoio, de uma abordagem de um veículo, né? Um acidente, né? Ontem mesmo o capitão Jorge, né? O comandante lá de Corumbá, ligou para mim, ocorreu um acidente, né? Lá próximo ao posto lá do Buraco das Piranhas, sim. Né? E ele mesmo deu um apoio inicial, enfim, então essa... O Buraco das Piranhas é PMA. PMA. E vocês, Guaicurus. Isso, Guaicurus e... ali, na verdade, quem atende ali é o posto da Ponte, tá mais próximo. Entendi, mais próximo, posto da Ponte, verdade. E a PRF, ela tem enfrentado tentativas de corrupção ou resistência por parte das organizações criminosas na região da 262? Olha, aqui, Robson, eu trabalho aqui já há 14 anos. Porque a gente sabe que essas organizações, elas tentam de toda maneira, né, Sim, de toda maneira. Mas como eu vinha falando, aqui eu trabalho há 14 anos. Nunca tivemos, aqui na delegacia de Corumbá, terceira delegacia, né, enfim, todos esses municípios que a gente já citou, nunca tivemos nenhuma suspeita ou nem sequer suspeita, né, de envolvimento de um servidor nosso, né, com essas organizações criminosas, que foi tentado ser aliciado, enfim. Graças a Deus, né, os policiais que trabalham aqui são policiais comprometidos, realmente, né, e não tivemos nenhum problema dessa natureza. Ô, Francinildo, nós falamos de droga, mas a gente esquece também que aqui é um corredor muito importante para a entrada de armas e munições, né? A gente já uma vez teve uma apreensão muito grande de um armamento pesado entrando aqui na região com carro e às vezes com veículos assim, eu sou pastor da igreja tal, mas aí vai ver, e para isso o policial ele tem que ter um tino, né? Ele tem que ter um sexto sentido para falar, não, esse cara não tá sendo com a verdade. Aconteceu sim já. É um problema também enfrentado, né? Um problema, quando eu falo assim, um tipo de crime que também a gente procura combater, né? Que é o tráfico de armas e munições. É bem menor, né? As ocorrências que a gente se depara, né, e pega, né, em relação às drogas, né? Infelizmente a droga é maior, né? Mas, como você lembrou desse caso, faz um tempo já, né? Mas eu me recordo desse caso, né? Foi fuzis que foram apreendidos, né? E os cidadãos ali que foram parados, né? Eles se diziam pastores, né? Com a Bíblia até em cima do painel do carro, painel né? do carro, né? Aberta lá, talvez lá no Salmo 119, né? E aí, de acordo com a experiência ali dos policiais, né? E é um caso inusitado também, né? Porque um dos policiais conhecia um pouco ali da palavra de Deus, né? E fez uma pergunta simples ali de um versículo simples da Bíblia, né? Que para uma pessoa que se diz pastor, ele deveria saber de cor e salteado. E o cara se embananou tudo, não sabia, né? E aí, enfim, aí com a experiência, né, dos policiais ali, né, de conhecer o veículo, a estrutura do veículo, de perceber alguma parte do veículo que foi mexida, que foi modificada, né? Então eles conseguiram fazer essa apreensão que foi bem importante. E o Francinildo, a PRF, ela atua na parte aqui da nossa região
O que você destaca dessas operações que tem tido aí? Principalmente agora teve a Semana Santa, nesses feriados. Quais são as operações que mais te chamam a atenção? A que mais chama a atenção da PRF como um todo, Robson, é a Operação Carnaval, né? Haja vista assim o contexto dessa operação, né? Geralmente são festas, né? As pessoas bebem bastante, né? Alguns insistem em querer ainda pegar a rodovia, né? Após participar dessas festas, né? Então é a operação que mais demanda esforço da nossa parte da PRF, né? A Operação Carnaval, de todos os feriados e todas as operações que acontecem durante o ano. Em 2025, graças a Deus, Robson, até hoje nós tivemos aí 30 acidentes, né? Como eu tinha falado. E, graças a Deus, nenhuma vítima fatal, né? O ano passado nós tivemos 115 acidentes aqui no nosso trecho aqui e 15 vítimas fatais, né? Mas esse ano, graças a Deus... Já contado com teve um acidente na 419 que chamou bastante atenção. A hora que acabou o asfalto ali, um carro bateu de frente, que faz parte dessa sua... Bateu de frente com um carro que estava indo, praticamente que morreu uma pessoa, né? Sim. Já tá fazendo parte desse... Sim, faz parte também, acho que foi por causa da poeira, né? Enfim, tá tendo ali mas o carro vinha em uma velocidade muito alta, né? Bateu de frente ali e algo inesperado, porque o asfalto tá começando a pavimentar aquilo foi ali. Bem no início da pavimentação. Bem no início. Legal. Francinildo, uma mensagem aí sua para mais esse ano aí, para você que está à frente dessa terceira delegacia de muita importância aqui na nossa região e também dos 60 anos do Pantaneiro, a gente que trabalha junto e muito das ocorrências aí. Eu sei que para vocês, para nós é importante todo acontecimento inusitado. Aquele dia eu estava indo, já vi o caminhão ali, eu falei, alguma coisa aconteceu. Voltando, o caminhão continuava lá no mesmo lugar. Eu falei, Francinildo, aconteceu alguma coisa. A gente sempre também trabalha nessas operações aí para informação. A gente quer levar informação sempre em primeira mão e com qualidade. O que você deixa de mensagem aí para as pessoas que fazem parte dessa área sua da terceira delegacia? A mensagem é de desejar as pessoas aqui da UANA, Anastácio, toda a nossa região, que procurem se deslocar, né, seja aqui dentro da cidade, Robson, né, ou na rodovia, com segurança, né? Se for fazer uma viagem, planeja a sua viagem, saia com antecedência, né? Verifica o veículo antes, né? Como que está o meu veículo, né? Está em boas condições? Descansa uma noite antes, principalmente se for uma viagem longa, né? E para vocês aqui do Pantaneiro, né? 60 anos, né? A gente deseja que continuem tendo todo esse sucesso que vocês têm aqui na região, né? Fazendo esse bom trabalho, né? De levar informação, como você está falando, levar informação para a população, né? A gente está trabalhando, né, na rodovia e sempre que vocês estão lá junto, né, fazendo a cobertura seja de um acidente ou de uma apreensão, né, a gente procura também ali auxiliar, né, passar a informação da forma que você falou, né, que as pessoas recebam a informação, né, com a informação verídica, né, com credibilidade, né, e consiga, né, transmitir todos esses conhecimentos aí para a população. Obrigado. Falamos com o inspetor Francinildo, da terceira delegacia da PRF, ela que é situada, abrange toda a nossa região do Pantanal, uma região muito importante aqui. Lembrando, na época do inspetor Lacerda, ele falava para mim assim, Robson, você que está direto na estrada, se você tiver chegar de pegar uma chuva, não passe de 60 por hora. É um limite bom para você que está na estrada aí. E se preciso for, pare num posto, espere meia hora até a chuva passar e continue sua viagem com tranquilidade. Recebemos aqui o inspetor Francinildo, quero agradecer aí em comemoração aos 60 anos do Pantaneiro, nessa série especial de bate-papo, de entrevista. Logo mais, tem mais entrevista para todos vocês. Obrigado e até a próxima.